Ó, vamos lá. Vê se você consegue ver a janela. Agora Aqui, caiu. ó. Esse Emancipa, Padre Miguel, tá pequenininho aqui para mim, porque eu tô no celular, tá no canto, certo? Tá, tá. Google Sala de Aula, é isso? Aqui no caso já fica logado, né, na minha senha. Mas assim, você Uhum. tem que colocar o código da turma, tem lá na descrição do WhatsApp, mas depois eu posso mandar de novo lá no grupo. Aí cada disciplina tem um código, né? E Uhum. acho que é código, senha, tem alguma coisa assim. Você tem que colocar lá um negócio. Que aqui já está logado há muito tempo, eu já nem, nem sei mais qual é o começo. Mas você tem que colocar um código. Mas Tá. tem na descrição do grupo o código de cada disciplina. Aí, tipo, a disciplina de Eu lembro que o biologia. Google Sala de Aula, não é isso? Isso. Tá. Aí Aí, você bom. vai colocar lá o código da disciplina de biologia. Todas as disciplinas têm uma sala diferente, né? Ah, uhum. Aí aqui eu coloquei aqui algumas questões assim de para servir de orientação, para fazer resumo e tal, Ah, tá. porque eu coloco aqui um arquivo, tá? É um arquivo de alguns livros que eu pego, disponibilizo aqui, porque eu acho importante que vocês leiam a literatura e não fiquem só no slide e tal, preso nisso. Porque Uhum. slide a gente não coloca conteúdo, a gente coloca ali algumas coisas para orientar a aula, né? Uhum. Mas aqui tem os capítulos de uns livros que eu coloquei, tudo. Eu estou devendo alguns exercícios, mas eu vou colocar assim que acabar a aula de hoje. Entende? Aí é bom ficar alerta aqui, porque aqui pode colocar, a gente pode colocar exercícios, uns avisos. Aqui você pode tirar dúvida também, tá vendo? Aqui tem um espacinho de comentário. Você Uhum. pode, se surgir alguma coisa, alguma dúvida referente a isso aqui, você pega, escreve aqui embaixo, posso responder, posso não, eu irei responder se alguém colocar, entende? Eu tinha até falado a respeito disso, mas eu não sabia qual era a. Como fazia, qual é. Enfim, eu Então, sei é as assim. perguntas de sala de aula. Então tá. Eu sou Aí, se muito. você quiser olhar, não quiser olhar essa parte aqui, quiser olhar direto no. Aí tem um caminho aqui que vai para o Google Drive, tá? Eu vou apertar aqui, pasta da turma no Google Drive. Se você acessar essa pastinha, no telefone deve aparecer, não deve aparecer escrito, deve aparecer só a pasta. Aí eu Uhum. coloco aqui as aulas divididas em pastas. As primeiras aulas não teve aula ao vivo, foi podcast. Aí aqui eu gravei, né, em áudio, Uhum. os conteúdos da primeira aula, tá? Que a Ah, gente tá. falou de água, de sais minerais, vitaminas, lipídios, Uhum. proteínas, tá? É um conteúdo bacana, assim, importante para a gente entender um pouquinho de célula, tá? Aham. Aí depois você acessa, dá uma olhadinha lá nos Tá aí igual conteúdos, agora. tá? Agora tá os dois dentro do quarto e um computador daqui tá desocupado. Só que o que que acontece? Se eu for mexer lá, mas você vai tirar do meu jogo, que tá não sei o quê. Então eu não mexo. Aí do meu filho fica mais fácil. Aí quando ele dá uma trégua lá, que ele vai ver algumas séries, eu pego, vou tentar ver lá. Tá. Mas aí fica de olho, tá? E não só nessa disciplina, todas as disciplinas os Ah, professores não, colocam isso. nesse sala de aula. Eu Ou só vou então, naquela sim. aula, eu só vou nas aulas que eu perdi, assim, no começo, as aulas online de vocês que eu perdi antes que eu não participava, é o que eu Aham, tenho visto, entendeu? Só, aham. isso aí eu não tinha visto ainda. É, eu até coloquei lá meus cachorros. Ai, meu Deus. A minha não se manifestou, não, só que do lado e ela tá na dela aqui. Ela deve É, tentar segurar aqui, ela meu também. Deus, o Lucas deve estar me sacaneando, porque ele adora sacanear meus cachorros. É, o que eu ia falar, gente? Oh, meu Deus. Ah, quem tem dificuldade. Peraí, deixa eu pausar aqui o áudio. Boa noite, cheguei. Oi, Lucas, você estava ouvindo meus Tudo bem? cachorros? Tava ouvindo aqui os cachorros, até apareci, falei, falaram meu nome e eu apareci, invocado. Eles estamparam a latir aqui, como diz minha amiga mineira. Não, Oi, Denildo, sobre os códigos eu coloquei no chat, ó. Os códigos É, das turmas. tem lá na descrição também. Ô, Mas a gente sempre Bárbara, se dá inscreve em uma. uma. Vê se tu se inscreve em uma pra mostrar pra Denildo como é que é.
Então, é que Consegue ir? eu já fico logada aqui direto. Não, então, mas volta para aquela parte do. Cadê? Vai lá nas turmas em geral. Tenta se inscrever numa nova aqui. Ah lá, ó. Aqui, turmas arquivadas? Não, turmas. Clica em turmas. Ah, Lá em tá. cima. Lá em cima. Isso. Aí, No mais? vai no. Ali, mais. Isso, mais. Ah, tá. Aí, Não participar de sei, uma eu turma. não tô Isso. vendo mais. Ah, coloca Aí, aí vou o te falar um código. código. Eu não tô vendo mais. Sim. D6PD FS6. Não, FS. Eita. FS6, vê se vai. Calma aí, tá carregando. Trouxe alimentos. Aí pronto, aí você tá na turma de química. Entendeu, Denildo? Como é que é? Aí Aí você vai tem passar a todas as participar. disciplinas. Essas coisas tem que me Isso. explicar passo a passo, porque eu não tenho afinidade nenhuma com coisas assim tecnológicas. Não, é Mas bem é bem tranquilo. simples. Você vai entrar no Google, vai se logar na sua conta Google, no seu Gmail, que você usa aqui para Uhum. entrar. Aí você vai lá no cantinho, entra no Google Sala de Aula. Aí você só digita o código da turma e entra. Beleza, então. É Agora vai bem ficar mais tranquilo, mas fácil. se quiser, Tem os se links, quiser, né? Tem os links lá direto. Não eu tem? não tenho. A gente tem link direto para as salas, eu não sei. Eu acho que tem os links, que aí é só digitar o código. Eu acho que tem sim. Ah, tá. Ah, Mas beleza, eu dou então. um alô lá no grupo de novo, tá, Benilda? Obrigada, tá? Nada. Estamos aqui para isso. Você vai começar já, Mar? Vou começar que já está tarde. Então tá, vou me Tá tudo mutar Peraí, aqui. bem? eu vim pro. Que não é para vir, meu Deus. Deixa eu vir para a apresentação. Boa aula aí, gente. Qualquer coisa Obrigada, tô aqui. Lucas. Boa noite. E Obrigada, boa Também. noite. Benilda, como você está com áudio direto, eu não vou ficar olhando o chat, tá? Só se alguém entrar, eu olho lá rapidinho. Se surgir um barulhinho assim de alguém entrando, eu dou uma olhadinha lá. Mas do contrário, se você quiser falar comigo, você fala pelo áudio mesmo, tá? Beleza. Eu vou mutar para você prosseguir. Quando eu quiser falar alguma coisa, eu desmuto. Tudo bem. Então, dando agora continuidade na aula passada, tá? Para a gente fechar esse conteúdo de citoplasma e organela, né? Citoplasmática. Na aula passada, a gente viu que nós vimos as funções, né? Do citoplasma, né? E vimos algumas organelas, mas não todas, né? Hoje a gente vai terminar esse assunto. Vai ser bem breve, não vai ser muito longa a aula de hoje, tá? Aí aqui, na aula passada, a gente viu um breve histórico. Bárbara, desculpa te atrapalhar, mas tá aparecendo na tela não. Tá aparecendo só o chat do. Não tá aparecendo a apresentação, não. Tá só o chat da sala. Ah, ué. Pronto. Deixa eu Não, é só tentar de você. novo. Ah, tá. Peraí. Tá, beleza. A Juliana vai entrar aí também. Agora tá? Tá carregando, tá carregando. Foi. Ah, obrigada, Lucas. Nada. Quem chegou, Juliana, boa noite. Juliana, você vai ficar escrevendo no chat se surgir alguma dúvida ou você vai falar por áudio? Tá bom. Só para eu ter que ficar dando uma olhadinha de vez em quando se surgir alguma dúvida, tá? Bom, vamos lá. Eita. Na aula passada, a gente viu, né, algumas organelas, tá? Lá do citoplasma, falamos um pouquinho das funções. Então, deixa eu dar uma voltadinha aqui rapidinho.
nas funções do citoplasma. A primeira função nós estudamos na nossa última aula, que é síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas. Né? E quais são as organelas responsáveis por essa função? Os ribossomos, o retículo endoplasmático liso e o que a gente chamava de rugoso, né, que é o granular, o complexo golgiense, os lisossomos, os peroxissomos e os vacúolos. Hoje, a gente vai estudar as outras duas funções do citoplasma, que é o metabolismo energético, né? Que as organelas que estão envolvidas nessa função são as mitocôndrias e os plastos, mas a gente vai falar especificamente, né? O nosso enfoque vai ser a respeito dos cloroplastos. Tem outros tipos de plastos, a gente vai ver. E a outra função, que é de dar sustentação e movimento às células, quem são responsáveis por elas? Por essa função, citoesqueleto, centríolo, cílios e flagelos, tá? Então, vamos lá. Tá tudo ok aí, gente? Estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Sim. Ah, então tá. Vamos começar falando das mitocôndrias, tá? Essa é a carinha da mitocôndria, né? Uma organela que tem nos organismos eucariontes, né? A maioria das células eucariontes tem mitocôndria. E a principal função dessa organela é a respiração celular, né? Que é para obter energia para a célula, tá? Respiração celular aeróbia, por quê? Porque precisa da presença de oxigênio, certo? A gente tem aeróbio e anaeróbio. Anaeróbio, quando a gente fala em anaeróbio, não precisa da presença de oxigênio. O aeróbio precisa, tá? Então, a respiração celular, ela é importante, né? Esse processo é importante para a célula, porque é daí que ela vai obter a energia, tá? E a mitocôndria é responsável por isso. Bom, está aí presente na maioria, né, das células eucarióticas. Lembrando quem são as células eucarióticas e células procarióticas. Qual a diferença de uma célula para outra? Vamos lá olhar. Não, deixa eu colocar. Tá, aqui é a diferença da figura, mas deixa eu colocar no teórico. A principal diferença entre uma célula e outra é que os procariontes, ou células procarióticas, não têm um núcleo, tá? Elas têm ali o material genético, mas ele não está protegidinho no núcleo. E as células eucariontes, ou os organismos eucariontes, as células eucarióticas ou organismos eucariontes, eles têm o material genético, né, o DNA, dentro de um núcleo, tá? Ali bem protegidinho. Essa é a principal diferença. Além da presença de citoesqueleto, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E as organelas, né? Porque os organismos eucariontes, ou as células eucarióticas, eles têm ali no seu citoplasma, além do DNA, né, além do material genético, tem os ribossomos ali. Não é muito complexo. Já os eucariontes são mais complexos. Vamos voltar. E daí, elas têm as mitocôndrias têm essas principais regiões aqui. Os envoltórios celulares, as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Vamos ver. Ela tem duas membranas, certo? Tem uma membrana externa, que é lisinha, que é essa daqui mais escura em volta. E eu tenho uma membrana interna, que é essa toda dobradinha, né? Que são as cristas mitocondriais, tá? Que são essas invaginações aqui da membrana interna. E aí, dentro dessa membrana interna, eu tenho a matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é como se fosse, tá, um citoplasma de uma célula. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender daqui a pouco.
Porque dentro dessa matriz mitocondrial, imerso aqui, eu tenho DNA, tá? A mitocôndria é uma organela que está dentro de uma célula. Dentro dessa organela, eu tenho um DNA. Lembrando que uma célula eucariótica tem um núcleo e o DNA está lá dentro desse núcleo, certo? Só que a mitocôndria também tem um DNA próprio, tá? Que é o DNA mitocondrial. E além do DNA, eu tenho ribossomos aqui, tá? Nesse interior da matriz mitocondrial. E eu tenho algumas enzimas também, que são importantes aí no processo de respiração, tá? E por que eu falei desse lance aí de ser importante saber do DNA mitocondrial? Porque existe uma teoria, né, que é a teoria, acredita-se, né, que a mitocôndria, no processo evolutivo, ela foi um organismo que foi fagocitado por outro, né, foi aí englobado por outro organismo, devido às semelhanças com as bactérias. Observem de novo. Aqui eu tenho duas membranas, a maioria das outras organelas só tem uma membrana em volta, tá? Que a gente viu. Tem uma membrana. A mitocôndria tem duas membranas. Tem um DNA próprio, tem os ribossomos em seu interior, e, além disso, ela tem uma capacidade de se autoduplicar, independente do processo oh, meu Deus, fugiu a palavra. Do processo de divisão celular, tá? A mitocôndria está dentro de uma célula. Essa célula, em algum momento, ela vai entrar num ciclo celular para se dividir e gerar as células filhas. Só que o DNA, a mitocôndria, ela não precisa esperar a célula entrar em um ciclo celular para se dividir e formar uma outra célula. Para eu formar outras mitocôndrias, ela mesma é capaz de fazer isso, devido à sua capacidade de autoduplicação. Mas vamos discutir um pouquinho sobre a teoria endossimbiótica, tá? Da mitocôndria. A mitocôndria tem duas camadas, duas membranas, tem um DNA próprio, tem os ribossomos ali. Veja vocês se ela não se parece, não se assemelha a esse organismo aqui, a uma célula procariote. Tá? Aqui é uma bactéria. Então, acredita-se que no processo evolutivo, um organismo, a célula procariótica, poderia ter sido uma bactéria, não sei, mas uma célula procariótica foi incorporada, né, foi fagocitada por um organismo eucarionte mais primitivo. Só que, ao invés dele destruir esse organismo que ele fagocitou, ele ficou ali em harmonia. Rolou uma simbiose entre esse organismo procarionte, que foi fagocitado, que tem um DNA próprio, tem os ribossomos ali no citoplasma, tem dupla membrana, tem membrana plasmática. E aí vão dar os indícios de que a mitocôndria pode ter sido uma célula procariótica, né? Um organismo mais simples que foi fagocitado por uma célula, por um outro organismo eucariótico mais primitivo, tá? Devido a esses indícios, porque eles têm as mesmas características que os organismos procariontes, por exemplo. Capacidade de se autoduplicar, tem um DNA circular, que não está dentro de um núcleo, tem os ribossomos ali dispersos numa espécie de, aqui no caso da mitocôndria, numa espécie de citoplasma, certo? Então, é isso. Outra coisa interessante a respeito das mitocôndrias, ainda falando de DNA, é que nós herdamos, eu vou falar nós humanos, tá? Mas, enfim, todos os outros organismos que têm mitocôndrias nas células, isso vai acontecer. Mas vamos nos usar como exemplo, porque é mais palpável, tá? Nós herdamos as mesmas mitocôndrias das nossas mães. Nós, homens e mulheres, tanto faz.
Então, através do DNA mitocondrial, a gente pode, por exemplo, descobrir várias coisas, né? Se, por exemplo, preciso fazer uma análise de um DNA de um corpo, né? Isso é muito usado em corpos que estão muito destruídos ou que já estão muito deteriorados com o tempo, né? Ou então cadáveres muito antigos, né? Nessas pesquisas aí. Para você descobrir ali um grau de parentesco, né? Através da mãe, você pode lançar mão aí do DNA mitocondrial. Por quê? A minha mitocôndria é a mesma da minha mãe, que foi a mesma da minha avó, que é a mesma, entende? Vai passando de mãe para os filhos. E igual, mesmo DNA da mitocôndria, é idêntico. Por que não do pai? Porque quando o gameta feminino se funde com o feminino e forma um zigoto, o do pai se perde, tá? O do pai ele tem o mesmo DNA mitocondrial da mãe dele, mas aí o novo zigoto vai herdar só o da mãe. Tá? E isso também foi muito usado assim para, como eu estava falando, né, identificar cadáveres antigos e tal. Acredita-se, né, que diz por aí que isso surgiu, esse estudo, né, do sequenciamento do DNA mitocondrial, ele surgiu lá na Guerra do Vietnã. Por quê? Porque tinha muito assim, essa coisa de o soldado desconhecido, né? Não tinha como identificar, coletar ali o DNA daquele corpo que estava muito destruído, quase não tinha nada. E aí as famílias não aceitavam esse termo de soldado desconhecido. Então, pressionado ali, o governo americano foi pressionado por isso, e aí começaram aí os estudos, né, para pesquisar aí o DNA mitocondrial. E aí você conseguia saber de quem era aquela pessoa, né, através do DNA das mitocôndrias. Mas por que isso é bacana? Porque pelo DNA ele ser circular, ele tem menos risco de quebra, como o DNA, né, que está lá no núcleo das células. Como o DNA de lá ele pode se perder, alguns pedaços se perder, o DNA das mitocôndrias é mais difícil isso acontecer. Então, é interessante você buscar a identificação daquele corpo através desse material genético que está lá nas mitocôndrias, né? Por exemplo, outros exemplos em que isso aconteceu. A família do último czar russo também foi baseada aí nessa análise de DNA mitocondrial. As avós que perderam os netos na ditadura lá da Argentina foram dados como desaparecidos. Também a busca foi através desse DNA mitocondrial. Legal, né? Bom, agora vamos falar da próxima organela, tá? Que também tem essa função aí de metabolismo energético lá do citoplasma, que são os plastos, tá? Lá no comecinho eu coloquei mitocôndrias e cloroplastos, porque... Rapidinho, deixa eu beber uma água. Porque eles são os mais comentados, tá? Mas não são os únicos. O cloroplasto, ele está dentro de uma categoria, né, de plastos, né? Então, eu tenho o cromoplasto, o cloroplasto e o leucoplasto. Deem uma olhadinha aí nessa figura, observem a coloração dessas organelas. O cromoplasto tem ali uma coloração mais avermelhada. O cloroplasto esverdeado, né, verde. O leucoplasto tem uma outra cor. Por que isso, né? Porque essas organelas, elas são encontradas nas plantas e em alguns protistas, tá? Bárbara, quem são os protistas? Protistas são ou protozoários ou algas, tá? Os cromoplastos, que são esses vermelhinhos, eles têm um pigmento
avermelhado. Eles podem conferir pigmento avermelhado, alaranjado, tá? Que são quem? Os famosos carotenoides, certo? E amarelo também, né? Tem essa variação entre amarelo, laranja e vermelho. Eles têm essa coloração, ou seja, são pigmentos, tá? Os leucoplastos, que são esses aqui, eles não têm cor, certo? Eles são incolores. E a principal função deles é armazenar ali alguns produtos da fotossíntese, como o amido, por exemplo. Mas eles também podem armazenar óleos e proteínas, tá? Não tem cor. Tanto que para você observar um amido no microscópio, a gente precisa colorir eles, né? Tem ali um corante que a gente usa que reage com o amido, aí ele marca o amido. Porque, do contrário, se você não fizer isso, você não consegue enxergar. Se eu fizer ali um corte na superfície de uma batata, por exemplo, para observar ali os amidos, as células de amido, né? A gente não vai conseguir fazer isso sem colorir, por exemplo, porque eles são incolores, tá? E os cloroplastos, né, que tem a famosa clorofila, né, que é esse pigmento. Tem carotenoides nos cloroplastos também. E esse pigmento é muito importante para o processo de fotossíntese, certo? Então, a gente vai falar agora, propriamente dito, dos cloroplastos, tá? A gente só deu uma pincelada ali rapidinho, porque os cloroplastos são os mais famosos, mais comentados, e a gente vai dar esse biscoito para eles. Bom, como eu coloquei aqui, é nos cloroplastos que acontecem os processos de fotossíntese. Lembrando que eles só são encontrados nas plantas e em alguns protistas, ou seja, alguns protozoários, algumas algas, tá? Mas sempre que a gente pensa em fotossíntese, a gente pensa em vegetais, né? Então, podem usar as plantas como exemplo, não tem problema nenhum. Então, os cloroplastos têm 3 regiões importantes. Tem o envelope, os tilacoides e o estroma. Vamos voltar lá para a figura. Esse envelope que ele estava ali falando, né, que está ali no slide, é uma dupla camada, tá? São 2 membranas, como bem semelhante às mitocôndrias, né? E aí eu tenho uma membrana mais externa, uma membrana interna. Eu tenho o estroma, que é esse fluido aqui, né, que fica entre as membranas. E esses carinhas verdes aqui. E esses carinhas verdes são os tilacoides, tá? Deixa eu ver com que isso se parece. Cada biscoitinho verde desse, tem gente que fala que parece moeda empilhada. Eu enxergo logo um biscoito. Cada biscoitinho verde desse aí é um tilacoide, tá? E aí, o que é importante, né? O tilacoide. O tilacoide tem o complexo antena, né? É lá que vai acontecer a captação de energia luminosa para o processo fotossintético. É no tilacoide que eu tenho as moléculas de clorofila, certo? Só que aqui você enxerga uma bolsinha em cima da outra, um biscoitinho em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Mas o interior deles é todo interligado. É bem parecido com a mitocôndria, tá? É porque aqui a mitocôndria tem uma forma diferente. Mas imaginem que cada tilacoide daquele está se comunicando com o seguinte, e com o de baixo de novo, e com o de baixo, e com o de baixo, e assim sucessivamente, tá? Bom, e aqui no... Ah, tá. Deixa eu falar aqui de outra coisa. Cada biscoitinho verde desse é um tilacoide. Uma pilha dessa de tilacoide, uma fileirinha dessa de tilacoide, é chamada de grânulo. E o conjunto de grânulos, que são todas essas pilhinhas aí, é chamado de grana, certo? E lá no estroma, que é esse fluido aqui, que está em azul, entre a membrana plasmática e os tilacoides, eu tenho
material genético, né, que é o DNA, eu tenho os ribossomos ali, eu tenho enzimas, que vão ser importantes ali também nesse processo, tá? E, bem como as mitocôndrias, os cloroplastos também têm a capacidade de se autoduplicar, né? Então, assim como as mitocôndrias, né, tem a teoria endossimbiótica de que elas eram organismos procariontes, né, ou células procariontes, que foram englobadas por algum organismo eucarionte mais antigo, os cloroplastos também. Só que diferente de ser um organismo procarionte qualquer, o indício é de que foi uma cianobactéria. Por que uma cianobactéria? Porque a cianobactéria é um organismo procarionte fotossintetizante, né? Lembrando que os cloroplastos, né, são responsáveis pela fotossíntese. Então, diferente das mitocôndrias, eles vão ter essa característica. E aí, por isso, associam a cianobactéria, já que é um organismo fotossintetizante, tá? Alguma dúvida, gente? Até agora? Posso continuar? Por mim, sim. Juliana? Oi, pode sim. Desculpa a demora. Ah, não, beleza. Bom, agora, por fim, nós vamos falar da outra função, né, relacionada ao citoplasma, que é a sustentação. Eita, quase que não sai. A sustentação e o movimento da célula, tá? Então, vamos começar falando do citoesqueleto. Vamos dar uma relembrada nas funções anteriores. Nós falamos de síntese, transporte e armazenamento. É uma função muito importante que acontece lá do citoplasma, né? Através das organelas citoplasmáticas. Outra característica, outra função importante do citoplasma, é lá que acontece o metabolismo energético das células, ou seja, a obtenção de energia para manter essa célula viva. E outra função importante que o citoplasma desempenha é a sustentação e o movimento celular, certo? Bom, aqui eu tenho uma fotinho de um citoesqueleto, tá? Daí é uma imagem aí microscópica. Então, isso que está em azul é um núcleo das células, tá? Aí eu tenho várias células, uma unida com a outra, né? Uma grudadinha na outra. O que está colorido em azul é um núcleo, a célula, e essa parte aí que está em amarelo, toda esquisita, é para mostrar o citoesqueleto, certo? Então, o citoesqueleto, ele é muito característico das células eucarióticas. Eu vou voltar lá no slide das diferenças entre uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Célula procariote, né? Tem ali a membrana plasmática, o citoplasma, os ribossomos dispersos no citoplasma, tem o DNA que não está protegido no núcleo. A célula eucarionte tem um núcleo protegidinho ali, né? O DNA está protegidinho no núcleo, tem um monte de organela, muito mais complexo. E aqui, vocês estão conseguindo ver que tem uma coisinha chamada centríolo, que a gente vai ver já já. Guardem esse nome aí. Porque enquanto ele está falando de citoesqueleto, já ele aparece. Então, ele é característico, né, das células eucarióticas, e a principal função do citoesqueleto é dar forma e sustentar a célula, certo? O citoesqueleto, por exemplo, ele é responsável em emitir projeções. Aí eu coloquei o exemplo do movimento ameboide, né?
A ameba, ela se desloca, né? Ela se movimenta através dos pseudópodes, né? Que ela estica assim, o corpo para fagocitar alguma coisa e para se movimentar. E aí a gente... Pseudópodes são falsos braços, né? Então o corpo dela mesmo fica ali parecendo que tem 2 braços querendo agarrar alguma coisa. E também para se deslocar, né? E aí vem o movimento ameboide. Então, essas projeções são importantes, né, para o citoesqueleto, né? Isso para fazer e para desfazer contato com uma célula vizinha, nos neurônios, por exemplo, né? Para fazer essa ligação, né, entre um neurônio e outro, o citoesqueleto está lá envolvido. As células musculares que se contraem apenas num sentido único também tem relação com o citoesqueleto, certo? Só que aí, o citoesqueleto tem 3 filamentos, né? Dentro, quando a gente está falando de citoesqueleto, eles podem se dividir em 3 filamentos diferentes. Eles podem ser microtúbulos, eles podem ser microfilamentos ou filamentos intermediários. Bom, vamos ver cada um deles. Aqui, os microtúbulos, eles são constituídos por proteínas tubulina, tá? Tá até escrito aqui, dímero de tubulina. Aqui está escrito filamentos de actina, tá? Não está errado. Mas eu até coloquei ali em cima dessa figura, ou microfilamentos. Se vocês virem um nome ou outro, é a mesma coisa. Os microfilamentos, eles já são formados pelas proteínas actina. E os filamentos intermediários, eles são compostos por outras diversas proteínas fibrosas, que vai variar de uma célula para outra. Tá? Não tem como dizer, é essa proteína específica. Diferente no caso do microtúbulo, que tem uma proteína específica, que é a tubulina. E o microfilamento tem uma proteína específica, que é a actina. Tá? Bom, mas qual é a diferença entre um e outro? O microtúbulo e o microfilamento, tá? Ele está mais associado ao movimento da célula. Já o filamento intermediário, ele está mais relacionado à resistência e à sustentação. Bom, e região? Onde é que fica o quê? Onde fica esses carinhas, né? Os microfilamentos, eles estão mais na região periférica da célula, ou seja, mais próximo da membrana plasmática, tá? Na margem da célula. E os microtúbulos, eles já estão mais próximos, eles já partem, né? Eles não estão próximos. Os microtúbulos, eles vão sair ali de uma região chamada de centrosoma, tá? E aí a gente também tem os centríolos, tá? Centríolo é um pequeno cilindro oco, tá? Que é composto de 9 conjuntos de 3 microtúbulos cada. Deixa eu voltar aqui. Microtúbulo, esse carinha aqui. Cada negocinho rosa desse aqui é um microtúbulo, né? Conjunto, e ele aqui no conjunto, ele está formando um centríolo. Lembra que eu comentei do centríolo? Falei, guarda essa informação para diferenciar aqui a célula eucariótica da célula procariótica. Olha o centríolo aqui aparecendo. Ele aparece aqui aos pares, tá? Vamos ver o que esse cara faz. Ocorrem aos pares, né? Como eu mostrei ele para vocês. Eles ficam 2 deles ali. E a partir dos centríolos é que vão sair os fusos mitóticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando vocês estudam divisão celular, que ocorrem ali a divisão dos cromossomos,
tem os fusos mitóticos que se grudam, né, que se unem lá nos cromossomos para puxar esses cromossomos para as extremidades das células e aí dividir em células filhas. Eu acho que eu peguei uma fotinha aqui rapidinho. Ah, essa foto tá tão ruimzinha. Estão conseguindo ver a foto do Google que eu coloquei? Tá na tela para mim só essa que você está falando aí, esses tubos rosas e com a descrição dos centríolos. Poxa. É essa? Não. É uma outra foto. Para mim está parecendo só essa. Espera aí. Deixa eu me organizar aqui e ver como é que eu faço. Estão conseguindo ver agora? Tem um monte de figura. Agora está aparecendo. Ah, então beleza. É muita mesmo, o carro está girando aí. Ai, tem umas fotos que eu quero, estão muito pequenininhas. Enfim, vamos usar essa daqui. Ó, nas extremidades aí eu tenho os centríolos e aí tem os fusos mitóticos, né? Que eles vão grudar lá nos cromossomos, lá no centro dos cromossomos, para fazer a divisão celular. Isso no processo de divisão celular, só para exemplificar o que esses caras fazem, tá? Agora deixa eu voltar para minha apresentação. Voltei para a apresentação? Me confirma aí. Sim. Ah, então beleza. Então, era só para mostrar, né, que a partir do centríolo saem aqueles fusos mitóticos que são importantes no processo de divisão celular, tá? Eles vão lá separar os cromossomos, né, para gerar as células filhas. E, além disso, os centríolos também são responsáveis por dar origem aos cílios e aos flagelos, que são outras estruturas que são muito importantes para locomoção celular. Aqui eu tenho um exemplo de dois organismos, né? São dois organismos unicelulares, né? Um que tem um flagelo, outro que tem cílio. Eles se movimentam através desses carinhos, né? Desse rabinho aí, que é o flagelo. E o outro se movimenta através dos cílios.
Isso é só um exemplo, mas não é só aqui nesses organismos que tem cílios e flagelos, tá? É porque eles são os mais famosinhos. Bom, os cílios e os flagelos, eles são iguais em estrutura, tá? Eles só mudam mesmo a aparência. A diferença entre um e outro é: o flagelo, ele é maior e em menor número, tá? Nas células. E os cílios, eles são mais numerosos e menores. Porém, a estrutura interna dele, tá? Aqui eu vou ter, se eu fizer um corte ali num flagelo ou num cílio, o que eu vou enxergar dentro dele como estrutura? Eu vou ter microtúbulos, que são os mesmos que tem lá nos centríolos, tá? Que são quem? Um filamento, né? Um dos tipos de filamentos do citoesqueleto. Eu vou ter 9 grupos de 2 microtúbulos periféricos, ou seja, mais externos, e um grupo de 2 microtúbulos no centro. Deixa eu usar aqui o centríolo como exemplo, para ver se vocês conseguem visualizar. Aqui eu tenho 9 grupos, 9 conjuntos, de 3 microtúbulos cada. No caso dos cílios e dos flagelos, vão ser 2 tubinhos laranjas desse, né? Em um grupo de 9, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 cada, ao invés de 3, como é o caso dos centríolos. E no meio, aqui é oco, né? O centríolo é oco. Mas no caso dos flagelos e dos cílios, no meio eu vou ter 2 microtúbulos, né? Um grupinho com 2 microtúbulos no centro, tá? E qual é a principal função dele? Se locomover. Então, vamos dar uma revisada aqui no que a gente viu hoje, porque o nosso conteúdo de aula já acabou. Foi bem rapidinho. Então, nós vimos na aula passada citoplasma, nós começamos a falar de citoplasma. Vimos o histórico, as diferenças aí entre células procarióticas e eucarióticas. É importante a gente entender a função, tá? Qual é a função que o citoplasma desempenha. Não é difícil, sabe, entender isso. Principal função. Sim, quando eu falo de síntese, eu estou sempre falando de produção, produzir algo, tá? Síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas. Que macromoléculas podem ser essas? Podem ser lipídios, podem ser açúcares, podem ser proteínas, enzimas, tá? Metabolismo energético. Quem são os responsáveis? Os cloroplastos e as mitocôndrias, né? Qual é a função? E no que isso desencadeia? Isso é importante para a obtenção de energia para a célula, né? No caso ali dos cloroplastos, vão estar realizando aí a fotossíntese, né? E o citoesqueleto, os centríolos, os cílios, os flagelos, onde eles entram, né? Nessa questão toda. É importante para a sustentação e para as células se movimentarem. Então, o citoplasma, ele não é insignificante. É no citoplasma que eu tenho um monte de organela, né? Ali estão presentes as minhas organelas que desempenham diversas funções, tá? Nós falamos aí dos ribossomos, peroxissomos, retículo endoplasmático, os tipos deles, tá? Eu preciso, né? Inclusive, fazer uma lista de exercícios para vocês, porque eu estava querendo fechar esse assunto para a gente poder fazer os exercícios. Além de ser exercícios que envolvam o assunto de citoplasma, para a gente exercitar membrana plasmática, que a gente já falou, e a primeira aula, que não tinha nem transmissão ao vivo ainda, que está lá no Google Sala de Aula, em forma de áudio, a respeito de macromoléculas, por exemplo, e sais minerais, água, né? Enfim, gente, hoje era só isso tudo. E a Juliana saiu.
Nem vi que ela saiu. Então, cadê, gente? Cadê você, Dunilda? Continua aqui, só estou até esperando você finalizar. Não, eu estava te ouvindo. Não, então tá. Não, é que eu não estava conseguindo visualizar. Então, o nosso conteúdo de hoje foi isso, tá? Tem alguma dúvida? Não, não. É só eu me aprofundar. Ah, então tá. Alguma coisa assim que passou batido? Não, fica Tá tranquilo. tranquilo. É que hoje foi bem rapidinho, né? Nossa, também foi curtinha. Mas aí, não deixa de olhar não, tá? O Isso, Google Sala de Aula. agora que eu já sei como é que funciona, eu vou fazer. É que Eu, eu pego uma coisa para fazer de dia, eu falo, vou parar agora, mas nunca paro. Aí eu já tô querendo ficar na minha casa, que tô doida para voltar a trabalhar, porque em casa eu tô me lascando. mas eu tô para reunir os exercícios, tem tempo, ainda não fiz isso. Mas eu vou fazer, quero colocar bastante exercício para vocês, porque as dúvidas vão surgir quando a gente começar a fazer exercício. Se Ah, a é gente verdade. fica só na teoria, nada acontece. Então a gente precisa dos desafios, né, para explorar o cérebro. É, porque aí E você vai revendo a matéria de certo modo também, né? Você vai ter que procurar onde as respostas. e eu não estou só. O que eu tinha acordado, né, com os alunos lá no começo, é que Hum, quando eu colocar que eu coloco lá um arquivo, né, de um capítulo de um livro para falar do assunto tal. Aquele capítulo que está lá é para vocês darem uma lida antes da aula, faz alguma anotação, faz tipo um resumo, porque aí você já vem com a cabeça meio fresquinha no assunto, entende? uhum, E aí, conforme eu vou falando, você vai, eu já ouvi falar nisso, já ouvi falar disso. Ainda que você não tenha entendido muita coisa, mas você já ouviu falar, a sua cabeça vai ativar. Eu li sobre isso. Mas aí, conforme a gente está aqui na aula, a gente vai debatendo, eu não fico só aqui falando, e aí vocês vão falando, tinha um negócio lá falando disso, o que que era? Então rola uma interação maior, tá? uhum. Aí eu até Beleza. coloco umas perguntinhas lá para quem tem dificuldade de fazer resumo. Se vocês responderem aquelas perguntas, já é um ótimo resumo, entre aspas. Entende? Eu vou começar a me organizar aqui com os meus horários, que eu vou tirar um horário só para isso, para estudar, porque não dá, não. Eu estou Desculpa. pensando. Não, tudo bem. Eu estou pensando também em colocar assim, alguns outros assuntos que não sejam assim, um conteúdo específico. Não sei, alguma Uhum. curiosidade, entendeu? Extra. Porque se a gente ficar só esperando as aulas têm um intervalo aí grande e tudo. Então eu pretendo fazer isso lá no Google Sala de Aula, botar alguns assuntos que estejam relacionados ao que a gente já estudou, mas que sejam mais do cotidiano, entende? Não fique mais aquela só na linguagem biológica. Acho que Tem fica até melhor para entender, né? Isso, que a gente consegue trazer para o nosso mundo, né? Por exemplo, a gente está falando, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está falando muito de vírus, né? Eu entendo o que Uhum. que é vírus, eu sei quais são as doenças virais, quais são as doenças virais que existem, quais são as que não existem mais, por que tem doenças voltando, né? O Enem, a gente sabe que trabalha com isso, trabalha com os assuntos atuais, né? E aí, a partir daquilo, ele busca o conceito. Então, a gente também tem que estar ligado, né, no que está acontecendo para Aham. relacionar isso com os conceitos. Né? Porque é um vestibular, é uma prova diferente, não é uma prova de, o que é isso? Isso, isso e isso. É bem interdisciplinar, né? Então, eu pretendo fazer isso lá no Google Sala de Aula. Mas se você não estiver conseguindo acessar, você fala, me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem no grupo. Pode me mandar no privado também. Qualquer dúvida que você tiver. Mandar, Bárbara, eu estou com dificuldade de buscar no Classroom. Pode me mandar aqui no WhatsApp? Eu posso mandar, entende? O aluno Tá que bom. tem dificuldade de buscar lá no Google Sala de Aula. Se quiser que eu mande pelo WhatsApp, eu mando também. É só me dar um alô. Fala, Bárbara, me manda por aqui, que eu mando. Não tem problema Tá nenhum. bom. Tá Tá bom? bom.
Tá bom. Então, Hoje só ficou eu, né? é assim mesmo. Tem dia que tem um, tem dia que tem 5, Gostei e de... assim vai indo. Tá? Tá Mas bom. Obrigada, você tá? está bem prestando atenção lá no grupo, nas atualizações lá, do que o povo está falando? Bárbara, não tô, porque é o que eu tô te falando. Eu aqui em casa, eu acho que eu virei a doméstica, a babá, a dona do pet shop, porque tudo aqui é comigo. Te entendo. Porque a minha filha é a dona da cachorra, mas ela nem a água da bicha ela não bota. Te entendo. Mas assim, se você não acompanha o grupo, manda mensagem para os professores no privado. Ah, eu preciso disso, estou precisando daquilo, me ajuda nisso aqui. Fala com a gente no privado que a gente consegue dar um help, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Nada. Boa Boa noite. noite, Até a boa noite pra próxima. você também. Tchau. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Não sei nem se ele está presente também. Ele está gravando. Ah, ele grava.